Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que você possa receber essa palavra no seu espírito, uma palavra de vida eterna, a autoridade que está sobre a palavra te direcionando ao caminho, o evangelho puro, sem mistura, uma palavra que vai te levar a um entendimento. Nós estamos hoje ministrando a respeito de restauração familiar, é o que Deus coloca em meu coração. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, tempos em que os princípios familiares estão abalados, os fundamentos, e nós temos o poder, a autoridade, pois a palavra, se estivermos na palavra, nós temos tudo isso. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerdes em vós. Então, nós precisamos estar ligados em Jesus, mas também precisamos permanecer na sua palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Então são dois processos e nós precisamos entender isso. A palavra, ela vai nos levar ao caminho de entendimento. É a palavra, somente a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Tenha capricho, examine as escrituras. Salmo 127 aqui fala: se o Senhor não, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele que ama. Aí o 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Significa, se nós entendemos esse mistério, que Deus é o alicerce, é a base da nossa casa, da nossa família, Ele vai nos dar a oportunidade de conduzir os nossos filhos à vida eterna. Eu vou colocar um vídeo agora, preste atenção nesse vídeo. Você viu só o desespero desse pai? Isso aí foi aquele terremoto que teve lá na Turquia. Agora eu pergunto pra você, você que é pai, você que é mãe, você que tem amor pelos seus filhos, você consegue imaginar o desespero desse pai? Há poucos dias atrás eu fui ver um cachorrinho, eu fui ver um senhor, ele disse que ele estava doando esse cachorrinho, eu fui lá. Quando a cachorra, a cadela, viu que ele estava me levando assim, ela já levantou de longe assim. Ela levantou, ela estava comendo. Ela levantou, olhou, ela viu a situação, ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo. O Espírito Santo na hora já chamou a minha atenção. E eu procuro ser sensível nesse momento. Eu tenho buscado aprender nas coisas simples da vida, nos pequenos detalhes. Eu estou pedindo para o Espírito Santo: me mostra, me ensina, não permita que eu perca a oportunidade de aprender com as coisas pequenas, com as coisas simples. E aí eu fui chegando e a cachorra já levantando, ela já foi correndo lá onde estavam os cachorrinhos. Quando ele chegou perto, ela já estava na frente dos cachorrinhos. E ela me olhando, e olhava pro dono e olhava pra mim assim com uma cara, e quando olhava pra ele parecia que ela estava pedindo socorro. Quando ela olhava pra mim, parecia que ela estava sendo ameaçada. Ela estava falando assim pra mim: não chega perto dos meus filhos, não chega perto dos meus filhotes. Parecia que ela estava falando assim. E então quando ele foi assim, ele teve que afastar ela, pegou um filhote assim na mão, ela ficou olhando pra cima o tempo todo. Quando eu peguei aquele filhote de cachorro, comecei a olhar assim, o Espírito Santo me falou: o cuidado que devemos ter com os nossos filhos. O que você está fazendo? Qual é o cuidado que você está tendo com os seus filhos? Não estou falando de faltar alimento, não estou falando de prover todas as coisas. Eu tenho algo assim no meu coração com os meus filhos, que eu estou vivendo uma situação com o meu filho e a minha filha que eu aprendi muito. Eu estou aprendendo muito. E a palavra, ela me direciona a esse momento. Olha só a palavra em Deuteronômio 6.
versículos 6 e 7. De todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, estejam em seu coração. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Provérbios 4, 23 diz assim, que é do coração que procede as saídas da vida. Isso que você pode guardar no seu coração são palavras de vida eterna. São palavras que dão destino à vida. São palavras que dão destino à vida. Para você que é pai e para você que é mãe. A mãe, ela dá afeto, carinho, cuidado, amparo, mas somente um pai pode dar limite, pode dar destino, pode dar disciplina. E um pai que reconhece a bênção da paternidade, ele pode dar destino aos seus filhos. E Deus manda então. Deuteronômio é um livro de repetições. Moisés ali no primeiro discurso ele fala aos israelitas. E no versículo 6 e 7 diz que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração, estejam no lugar de onde pode sair o destino para os seus filhos. Versículo 7, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Está dizendo, ensina para os seus filhos. Quando você estiver sentado com eles, quando você estiver andando no caminho, quando você estiver deitado na cama antes deles dormir. Estou conversando com um pastor amigo meu ontem e ele disse assim para mim que toda noite antes deles dormir, eles leem uma palavra. E os filhos, a menina quer orar, e aí o menino quer orar, eles estão entusiasmados. E uma criança, ela tem no coração o desejo de aprender. Por isso que Jesus diz para a gente aprender com as crianças. Amados, receba essa palavra no seu espírito. Guarda essa palavra no seu coração. Os filhos são herança do Senhor. Deus deu aos pais terrenos essa responsabilidade e também o privilégio de conduzi-los à vida eterna. Que você receba essa palavra, restauração familiar. Estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo um tempo difícil, se prepare. Você que é pai, você que é mãe. Se prepare, estamos sacrificando por isso, para que venha a restauração familiar. De Malaquias, a última profecia de Malaquias foi exatamente essa. Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Depois disso, Deus veio já em Jesus Cristo. O próprio Deus veio numa forma humana. E eu acredito muito que antes da vinda de Jesus haverá uma grande restauração familiar. E Deus vai usar você, pai, você, mãe, para que isso aconteça. Deus abençoe, desfrute esse final de semana com os seus filhos, com a sua família. Paz, amados. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7.